Só no primeiro semestre do ano, os casos de dengue no país subiram mais de 430% e 222 pessoas morreram. No estado de São Paulo, até 15 de maio foram registrados pelo menos 158 mil casos, com mais de 80 mortes, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Já aqui na cidade de São Paulo, até o começo do mês, agora de junho, foram registrados 11 mil casos da doença, contra 586 do ano passado. E para entender o porquê desse aumento dos casos de dengue, eu recebo hoje a coordenadora da Covisa, a doutora Solange Maria de Saboia e Silva. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-la novamente. Boa tarde, Felipe. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Doutora, inclusive a gente tem um caso de morte já confirmado aqui na capital, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho por que os casos esse ano estão tão maiores em relação a 2018 e 2017, né? 2017 foram 866 casos, 2018 586 e agora a gente já tem 11 mil casos confirmados. Qual que é a explicação para isso? Bom, voltando um pouquinho, se você me permite, claro. Felipe, os 11 mil casos que nós temos no nosso município, na capital, apesar do número, o nosso município nós temos aproximadamente 12 milhões de pessoas, então o coeficiente de incidência que a gente calcula, que é relativo ao número de pessoas, a população por 100 mil habitantes, nós estamos conseguindo manter no período de maior transmissão da doença, que são os meses de março, abril e maio, num coeficiente abaixo de 100, que é considerado pelo Ministério da Saúde como de baixa transmissão. Em segundo lugar, infelizmente, nós tivemos um óbito confirmado até o momento e trabalhamos na investigação desse óbito e também reiteramos o treinamento para os nossos profissionais de saúde. Desde o ano passado que nós fizemos esse treinamento, estamos reiterando para que nós tenhamos minimizar essas questões, esse agravamento, vamos dizer, do número de casos, né? Então, nós estamos trabalhando nisso. O porquê do aumento é porque a doença, Felipe, ela é cíclica. Cada 2 ou 3 anos há um aumento do número de casos. Nós tivemos em 2015 uma epidemia de dengue no município com coeficiente de incidência de 900 à época, né? Nós estamos mantendo agora abaixo de 100. Nesta epidemia, depois tivemos um período, né, interepidêmico, que a gente chama, de baixo número de casos. Agora aumenta, por quê? Nós temos altas temperaturas, nós temos novamente pessoas sensíveis que não têm mais anticorpos aos vírus da dengue, então você tem esse aumento no ano de 2019. Falando sobre o vírus, né? Qual que é o tipo de vírus que está circulando na cidade agora, esse ano, doutor? Esse é um dos motivos do aumento do número de casos, apesar de estarmos com coeficiente no município de baixa transmissão, nesse período mais crítico, conseguimos segurar esse coeficiente. Mas uma das causas de aumento do número de casos é o vírus 2. Ele não tinha circulado ainda na nossa cidade. Nós tínhamos o vírus 1 e 3, mas não o vírus 2. Então, é o vírus 2 em 75% dos nossos casos. Bom, a cidade, então, não atravessa, pelo menos aqui na capital, não atravessa uma epidemia devido a toda essa explicação que a senhora colocou aqui para a gente, né? Isso, doutor? Trabalhamos desde 2018 para evitar uma epidemia e conseguimos controlar a situação. Quem já teve dengue não contrai novamente, mesmo o vírus sendo diferente ou não? Pode contrair, o vírus sendo diferente. E aí pode ser até mais grave? E aí tem um risco de apresentar a forma mais grave, que nós chamamos de forma hemorrágica, que há sinais de hemorragias ou digestivas ou intestinais. Uma das preocupações aí é que os sintomas normalmente são muito parecidos com os sintomas de um resfriado, as pessoas às vezes demoram para procurar o atendimento médico, né? Acho que é bom a gente reforçar essa questão de sintomas, né, doutora? Inclusive para quem já teve a dengue e quem tem pela primeira vez, os sintomas são os mesmos ou são diferentes? São iguais, Felipe, temos que estar atentos. Então, febre alta, dores no corpo, mal-estar, dor de cabeça são sinais
parecidos com a gripe, né? Nós estamos agora, você falou muito bem, nós estamos numa época mais fria, nós estamos tendo este ano casos de dengue numa época mais fria e as pessoas podem confundir com sintomas de gripe. Então é importante que procurem um serviço de saúde para exame e orientação. O clima também tem um papel fundamental ou um papel importante aí na proliferação das larvas do mosquito transmissor, doutora? Sim, com certeza. Este ano, justamente, nós enfrentamos em maio, que seria um mês onde nós esperávamos menos casos, nós tivemos vários casos de dengue, porque nós tivemos altas temperaturas, né? Então, toda a população de São Paulo viveu um verão extemporâneo, né? Aqui em São Paulo, inclusive com chuvas, né? Com 30 graus, nós tivemos no início de maio, com pequenas pancadas de chuva, como se fossem chuvas de verão. Isso favorece o acúmulo de água parada, que é onde as larvas do mosquito, Felipe, se proliferam e eclodem e dão origem aos mosquitos adultos. A gente tem, perdão, a gente tem alguma região da cidade mais problemática? Olha, o vírus da dengue está em todas as regiões, então os munícipes devem estar alertas em todos os bairros da cidade. Nós temos que eliminar os criadouros de mosquitos, a água parada. Nós tivemos maior notificação em algumas regiões, Felipe, mas eu queria aqui deixar a mensagem que nós todos temos que ficar alertas para a eliminação dos criadouros. Senão pode parecer que nós temos risco só numa região, só em outra, e não é. Nós temos que estar atentos, esse 2019, até o final deste ano e começo de 2020, a eliminar os criadouros do mosquito, a água parada. Dá para a gente exemplificar um pouquinho, até para as pessoas entenderem melhor esse cuidado que tem que ter em casa? Fala para a gente um pouquinho, onde as pessoas devem ter mais atenção ali para não deixar essa água parada, doutor? Felipe, a maior parte dos criadouros de mosquito estão dentro das casas. Então, são os vasos de planta que acumulam água. Importante, uma vez por semana, como rotina, o cidadão, a cidadã de São Paulo, olhar a sua casa, esvaziar a água, lavar os vasinhos de planta. Também verificar garrafas, vasilhas que estejam acumulando pequenas quantidades de água. Né? Plantas artificiais que ficam expostas em varandas, ou mesmo em jardins, também pode acumular em seu interior água. Então é importante que se seque essas plantas, tá? Que se retire essa água parada. Por exemplo, a bromélia, planta natural, ela acumula em seu interior um pouco de água e pode haver proliferação de mosquitos. Outra questão são as piscinas que ficam abandonadas, não têm tratamento. É importante que os donos destas casas, mesmo que estas casas estejam para alugar, eles não estejam residindo nas casas, tomem o cuidado de uma vez por semana irem aos seus imóveis para fazer a limpeza dessas piscinas ou então do local, né, esvaziado, né, do local onde ficava a piscina, para retirar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Todo cuidado é pouco, então é sempre bom a gente reforçar, né? Com certeza. Queria agradecer demais a participação da doutora Solange Maria de Saboia Silva, coordenadora da Covisa, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre a dengue. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, mais uma vez. Até uma próxima.